Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os substantivos. O substantivo, ela é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos, tudo que dá nome, ele vai entrar lá na classe do substantivo. O substantivo, eles vai subdividir em substantivo simples, composto, comum, próprio, substantivo primitivo, derivado, concreto, certo? E substantivo coletivo. Hoje nós vamos falar especificamente de dois tipos de substantivo: o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Vou mostrar para vocês a diferença desses dois substantivos. O substantivo concreto vai designar as palavras que são reais, que são concretas, seja ela pessoas, objetos, animais ou lugares que não dependem de outros para existirem. Olha só, como pode ser assim esse substantivo concreto? O substantivo concreto é tudo aquilo que eu consigo, que tem uma forma definida, que eu consigo identificar o que é sem precisar de outro ser. Cadeira, samambaia, gato, fortaleza, Joana. Todos esses substantivos concretos, eles têm forma definida. Eu consigo, quando eu falo a palavra, por exemplo, gato, eu consigo identificar como que é um gato em minha cabeça. Eu consigo ver um gato. Ele tem uma forma definida. Então, esses são substantivos concretos, onde eles têm uma forma definida e eu consigo vê-los sem ter outro ser para mostrá-lo. E as coisas fictícias? Será que são substantivo concreto também? Olha só, também são substantivo concreto as palavras que designam seres fictícios. São aqueles termos que possuem uma representação ou um termo conhecido por todos. Por exemplo, palavra fada, duende, Papai Noel, bruxa, vampiro. Quando eu falo duendes, você consegue identificar, tem uma forma definida, por isso que são substantivos concretos. Quando eu falo a palavra bruxa, você consegue identificar uma bruxa. Então, são substantivos concretos, não dependem de outros seres para aparecer. Eles têm uma forma definida. Agora, vamos ver aqui os substantivos abstratos. O substantivo abstrato ele vai designar seres sem existência própria, vai depender de outros seres para eles existirem. São substantivos abstratos, substantivos que indicam qualidades, noções, estados, ações, sentimentos, sensações de outros seres. Olha só, abstrato é tudo aquilo que não pode ser visto e nem pode ser tocado. Tudo que eu vejo, mas não tem uma forma definida, eu preciso vê-lo em outro ser, é um substantivo abstrato. Olha só os exemplos de substantivo abstrato: tristeza, amor, alegria, vontade, justiça, paz, inveja. Todas essas palavras são substantivo, mas eu preciso de outro ser para eu ver a tristeza. Eu preciso de outro ser para eu ver o amor, para eu ver a alegria. Não são substantivos que têm uma forma definida. Entenderam? Não são palavras que têm uma forma definida. Eu preciso de outro ser. Então, esses são substantivos abstratos. Precisa de outro ser para ele aparecer. Não tem uma forma definida. Eu não posso vê-lo nem tocá-lo, certo? Esses são os exemplos de substantivo abstrato. Vamos agora para as atividades da página 27 até a página 31. Na página 27 tem um poema, um trecho de um poema, o poema Pedrouços. Ele é de um famoso poeta português, Fernando Pessoa. Vocês irão ler esse poema e aí na número 1 você irá completar esse espacinho aqui, ó, vai completar esses versos com os substantivos que estão lá no poema. Então você volta no poema, releia e completa aqui. Na página 28, número 2,
você vai reescrever o substantivo que você completou lá no número 1. Aí você vai escrevê-lo aqui novamente. E depois você vai separar esses substantivos, colocando na coluna correta. Na coluna 1, você vai colocar o substantivo que dá nome a lugares, objetos, fenômenos naturais. E na coluna 2, substantivo que dá ideia de estado, conceito ou qualidade. Só tem somente um, tá? Lá na página 29, no número 3, você irá completar esses versos e vai descobrir substantivos abstratos. Olha só, já quando inicia aqui o poema, fica bem fácil de você identificar os outros, ó. Se eu pensar, tive um pensamento. Se eu sonhar, tive um. Se eu me lembrar, eu tive uma. Se eu me decidir, é porque eu tomei uma. Se eu admirar a natureza, eu tenho por ela. Se eu amar, é porque sinto. Tá vendo? Então, ficou bem simples, você pode completar esses versinhos aí. Continuando aí na página 29, você vai voltar lá no poema de Fernando Pessoa. Não é o poema do número 3, tá bom? Você vai voltar lá no poema do Fernando Pessoa, lá da página 27. E olha só, ao ler esse poema, muitas imagens se formam em nossa mente. Desenhe duas dessas imagens e em seguida escreva sobre cada uma o substantivo que nomeia. Então, você vai desenhar dois objetos, duas imagens que fala lá no poema de Fernando Pessoa. E aqui nessa linha embaixo você vai escrever o substantivo que nomeia, o nome dessa imagem, certo? Lá na página 30, o número 5. Releia os versos do poema. E quando se sente tristeza, está tristeza, mas não se está triste. Explica a diferença entre estar tristeza e estar triste. Será que estar tristeza é algo passageiro ou é algo que se prolonga? Estar triste, será que é algo que se prolonga ou algo passageiro? O que você acha? O que parece permanente e o que não parece permanente aí nesse estar tristeza e estar triste? Número 6, continuando aí na página 30, tem os versos, que você vai ler esses versos e vai assinar a melhor frase que explica esse dito acima, tá? A melhor frase que vai se explicar isso aqui. Na letra B, você vai reformular os versos, fazendo dele uma única sentença. Olha, uma única frase, uma única palavra. Eu era assim, e todas as crianças assim foram antes de mim. Então, você vai reformular esses versos, fazendo dele uma única frase, certo? Vai dizer tudo isso em uma única frase, em uma única sentença. Número 7, você vai fazer um desenho que representa para você o que é infância. Depois, nesse espaço abaixo do seu desenho, usando apenas substantivos, você vai escrever. Então, você pode fazer uma lista com substantivos do que é infância para você. A infância é brincadeira, substantivo, tá? Se você escrever brincar, será um verbo, então preste atenção nisso. Infância é bola, infância é jogos. Você vai escrever substantivos. O que é substantivos? Palavras que nomeiam seres. Então, aqui embaixo você vai escrever substantivos que vai transformar o seu desenho em palavras, ok? Quando você terminar essa atividade, preste só atenção. Lá na página 169 do seu livro tem um encarte, olha só, o encarte 1, lá da página 31, que é do livro que nós estamos fazendo. Utilizando os substantivos que você listou no exercício acima, escreva no encarte 1 um poema que apresente sua definição de infância. Agora, você vai pegar aqueles substantivos que você escreveu lá no número 7 da página 31 e vai transformá-lo em um poema aqui na página 169, que é o encarte 1, lá no finalzinho do seu livro, ok? Você vai transformar em poema. Lembrando que o poema tem versos, tem estrofes, você pode colocar um poema com rimas e você vai utilizar os substantivos que você escreveu lá no número 7 da página 31.
ok? Terminou, você vai postar as fotos todas, tá? Na plataforma das atividades da semana. Faça tudo com muito carinho. Um beijo para vocês.